Eu esmaguei o coração dela com uma única palavra sussurrada no escuro do nosso quarto em Alfama, enquanto o fado ecoava pelas ruas estreitas de Lisboa como um lamento profético. Não, disse eu, e naquele instante, o mundo dela desabou como as muralhas antigas de Óbidos sob um cerco invisível. Ela me implorou para escolher entre saldar as dívidas que a devoravam viva ou perdê-la para sempre, mas eu ri, um riso seco, amargo, como o vinho do Douro engolido em segredo, e escolhi a mim mesmo, sabendo que a vingança seria o vinho mais doce de todos. O ar em Lisboa naquela noite de verão carregava o cheiro salgado do Tejo misturado ao perfume das jasmins que trepavam pelas paredes caiadas de Alfama. Eu me lembro vividamente do momento em que tudo começou a ruir, porque foi ali, no nosso apartamento apertado com vista para a Sé, que Mariana me lançou o ultimato. Ela estava de pé junto à janela aberta, o vestido leve de algodão colando-se à pele suada pela umidade opressiva, os cabelos castanhos ondulados caindo como uma cascata selvagem sobre os ombros. Seus olhos, aqueles olhos castanhos profundos que outrora me hipnotizavam como o fado de Amália Rodrigues, agora ardiam com uma fúria que eu nunca imaginara possível. Tiago, é simples, disse ela, a voz trêmula mas firme, como o badalar distante dos sinos da catedral. Ou pagas essas dívidas malditas que me sufocam, ou acabamos aqui. Eu não aguento mais essa vida de fingimentos. O banco me liga todos os dias, os credores batem à porta como fantasmas. Tu sabes o que eu passei pela família, pelo negócio do pai que faliu. Se me amas, prova-o agora. Eu estava sentado na beira da cama desfeita, as mãos apoiadas nos joelhos, sentindo o peso do anel de noivado que eu mesmo lhe dera 6 meses antes, num jantar romântico no Bairro Alto. O anel, um ouro simples como uma safira pequena, simbolizava promessas que agora pareciam cinzas. Eu era engenheiro civil, trabalhando em projetos de restauração nas colinas de Sintra, ganhando o suficiente para uma vida modesta, pão fresco da padaria da esquina, sardinha assada aos domingos, passeios de elétrico pelo Chiado. Mas as dívidas dela eram um abismo. Herança de um pai endividado com empréstimos para um armazém de vinho no Alentejo que nunca deu lucro, agravadas por anos de compras impulsivas para manter as aparências numa sociedade lisboeta que julga pela fachada. Amor, eu te amo, respondi, levantando-me devagar, aproximando-me dela como se ela fosse uma bomba prestes a explodir. Mas isso não é amor, é chantagem. Eu não sou o teu salvador financeiro. Somos noivos, não banqueiros um do outro. Vamos resolver juntos, devagar, como sempre fizemos. Ela virou-se para mim, o rosto contorcido numa máscara de dor e raiva que me fez recuar um passo. Juntos. Tu dizes isso enquanto eu afundo sozinha. O teu salário mal cobre o nosso aluguel, Tiago. Se não pagares agora, eu vou embora. Para o Porto, para a minha irmã. Ou pior, aceito a ajuda daquele idiota do Ricardo, que me oferece o mundo sem pestanejar. Ricardo. O nome caiu como uma pedra no meu estômago. Ele era o ex dela, um corretor de imóveis de Cascais, com carro de luxo e iate ancorado na marina. Eu o conhecia de festas onde ele piscava para ela como um tubarão farejando sangue. A menção dele era o gatilho, o veneno que ela instava para me forçar a ceder. Então vai, eu disse, as palavras saindo antes que eu pudesse contê-las. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo grito de uma gaivota sobre o rio. Seus olhos se arregalaram, incrédulos, e por um instante, vi o pânico cru ali, a mulher que eu amava desmoronando. Mas então, algo dentro de mim se rompeu. Anos de concessões, de engolir sapos por amor, de ignorar os sinais de que ela me via como um porto seguro, não um parceiro. Eu escolhi a mim mesmo. Naquele exato segundo, a semente da vingança brotou, não como ódio cego, mas como uma determinação fria, calculada, como o engenheiro que sou, medir, planejar, executar. Ela chorou aquela noite, soluços que ecoavam pelas paredes finas, acordando os vizinhos que batiam no teto com vassouras. Eu fiquei acordado, olhando o teto rachado, revivendo memórias. Nos conhecemos há 3 anos num concerto de fado no Senhor Vinho, onde ela cantou uma versão improvisada de Estranha Forma de Vida, que me deixou sem fôlego. Namoramos sob as luzes do aqueduto das Águas Livres, fizemos amor nas praias desertas de Comporta, sonhamos com uma casa em Belém com jardim para crianças que nunca vieram. Mas o dinheiro sempre foi o fantasma entre nós. Seu pai, o velho João, beberrão e sonhador, deixou-a com 50.000 euros de dívida ao morrer de um ataque cardíaco durante uma tourada em Évora. Ela pagava juros que a consumiam, e eu, tolo, ajudava com o que podia,
sacrificando viagens, jantares, até o meu próprio fundo para um curso em Espanha. Pela manhã, o sol entrava pelas persianas, pintando listras douradas no chão de azulejos. Ela preparou café forte, como sempre, mas sem o sorriso habitual. Foi sério, o que disseste ontem? Perguntou, servindo-me uma bica fumegante. Sim, respondi, bebendo devagar, sentindo o amargor na língua. Eu te amo, Mariana, mas não vou me afundar por ti. Vamos a um consultor de dívidas, negociamos com o banco. Mas ultimatos. Isso acaba agora. Ela atirou a xícara contra a parede, o porcelana estilhaçando como nosso futuro. Tu és egoísta, Tiago. Um covarde que prefere a liberdade à luta. Eu mereço mais. Mereço alguém que me salve. Saí para o trabalho naquela manhã com o peito apertado, dirigindo o meu velho Fiat pela Marginal até Sintra, onde supervisionava a restauração de um palácio do século XVIII. O ar fresco das serras me acalmou, mas a mente fervilhava. Egoísta. Covarde. As palavras dela ecoavam como acusações de uma sociedade que valoriza o sacrifício acima da sanidade. Em Portugal, onde a crise de 2008 ainda deixa cicatrizes, dívidas são correntes que arrastam famílias inteiras para o abismo. Mas eu via claro agora, ela usava o amor como arma, e eu, como idiota, deixava. Nos dias seguintes, o apartamento virou um campo minado. Ela ignorava minhas tentativas de conversa, respondendo com silêncios cortantes ou explosões verbais que me faziam questionar minha própria humanidade. Uma noite, ao voltar do trabalho, encontrei malas semi-feitas na sala. Vou para a casa da minha irmã no Porto, anunciou ela, sem olhar para mim. Pensa no que vais perder. Eu assenti, sentindo um alívio perverso misturado à dor. Vai, então. Mas leva as tuas dívidas contigo. Ela partiu na manhã seguinte, num comboio alfa pendular que apitava como um adeus final. Fiquei sozinho no silêncio, o eco dos seus saltos altos ainda vibrando no chão. Foi ali, limpando os cacos da xícara, que planejei o primeiro passo da vingança. Não seria violência, isso é para os fracos. Seria psicológico, lento, como o gotejar de uma torneira que eroda pedra. Eu conhecia os segredos dela, o caso com Ricardo que ela negava, mas eu vira mensagens no telemóvel, as mentiras sobre o pai, que não era vítima da crise, mas de apostas em casinos de Macau durante uma viagem de negócios. Eu usaria isso, não para destruir, mas para libertar-me, e forçá-la a encarar o espelho da sua própria alma. Enquanto o sol se punha sobre as 7 colinas, sentei-me à mesa com um copo de vinho verde, traçando linhas num papel, contatos, provas, timings. A vingança, pensei, é o ato mais humano de todos, prova de que, mesmo ferido, ainda sentes. Os meses seguintes foram um purgatório disfarçado de rotina. Lisboa, com suas ruas labirínticas e cafés apinhados de conversas sussurradas, tornou-se meu aliado silencioso. Eu mergulhei no trabalho, aceitando turnos extras na restauração de Sintra, onde o ar carregado de névoa e lendas antigas me ajudava a abstrair a dor. Os colegas notavam a mudança, o Tiago de antes, o que ria alto nas tascas com bifanas e cerveja Superboc, agora era quieto, observador, com um brilho calculista nos olhos. O que te aconteceu, homem? Perguntou o Zé, o pedreiro alentejano com mãos calejadas como couro, durante uma pausa para sandes de pernil. Nada que um bom vinho não cure, respondi, forçando um sorriso. Mas por dentro, a engrenagem girava. Eu ocultava fragmentos, e-mails antigos de Mariana sobre as dívidas, capturas de tela das mensagens com Ricardo, até uma carta do banco que ela deixara na gaveta. Não era obsessão, era justiça. Em Portugal, onde a família é sagrada mas os segredos familiares são veneno lento, eu sabia que expor a verdade seria a lâmina mais afiada. Primeiro, contactei o consultor financeiro que sugerira. Um homem seco chamado António, com escritório no Rossio, óculos de ar fino e um sotaque madeirense que arrastava as vogais como mel. As dívidas dela são negociáveis, Sr. Tiago, disse ele, folheando papéis. Mas ela precisa de declarar tudo, incluindo os empréstimos informais. Há indícios de fraude fiscal no negócio do pai. Fraude. A palavra pairou no ar como fumo de cigarro num terraço do Barro Alto. Eu agradeci e saí, o coração acelerando. Não era só dívida, era um emaranhado de mentiras que ela tecera para me prender. De volta ao apartamento, agora e quando sem ela,
abri o portátil e comecei a redigir. Não uma carta de ódio, mas um e-mail anónimo para o Ricardo, o tubarão de Cascais. Incluí fotos das mensagens dela, datas, horários. Ela usa-te como plano B enquanto mama o meu sangue para dívidas sujas, escrevi. Sabe da fraude do pai? Pergunta-lhe. Enviei à meia-noite, sob o pseudónimo, um amigo preocupado. O vinho tinto do Dão queimava na garganta enquanto esperava a entrega. Vingança não é explosão, é erosão. Deixei que ele mordesse o anzol. Dias depois, o telefone tocou. Número desconhecido. Tiago. É o Ricardo. A voz dele era polida, mas com um tom de veneno. Obrigado pelo aviso. Mariana e eu conversamos. Ela admitiu tudo, as mentiras, as dívidas. Estamos juntos agora, oficialmente. Diz que tu a traíste primeiro, emocionalmente. Eu ri, um riso genuíno pela primeira vez em semanas, imaginando o rosto dela contorcido. Traí-la. Eu só abri os olhos. Boa sorte com as correntes dela, Ricardo. Elas pesam mais do que ouro. Ele desligou sem despedida, mas o dano estava feito. Ela ligou horas depois, a voz embargada pelo choro. Como pudeste? Mandaste aquilo para ele. És um monstro. Monstro, repeti, sentando-me no balcão da cozinha com vista para o castelo de São Jorge. Tu me deste um ultimato, Mariana. Eu escolhi a mim. Agora, encara as tuas escolhas. E diz ao Ricardo sobre a fraude, ou eu o faço. Silêncio. Depois, um soluço. Não faças isso, Tiago. Por piedade. O meu pai. Era um bom homem, só fraco. Fraco como tu, disse eu, e desliguei. O alívio foi imediato, como mergulhar no oceano gelado da costa da Caparica. Mas a dor persistia, um vazio que preenchia com caminhadas solitárias pelo Lisboa Factory, onde artistas grafitavam paredes com murais de revolta e redenção. Ali, entre livros velhos e cervejarias artesanais, comecei a reconstruir-me. Juntei-me a um grupo de corrida no Parque Eduardo VII, onde o suor expurgava a raiva. Conheci a Inês, uma designer gráfica com riso contagiante e sardas que dançavam ao sol, mas mantive distância, vingança primeiro, cura depois. Enquanto isso, monitorava de longe. Amigos comuns contavam, ela mudara-se para Cascais, vivendo no apartamento de luxo dele, mas as brigas eram épicas. Ele descobriu mais, sussurrou a Sofia, numa chamada de vídeo de Coimbra. Ela está a cair aos pedaços, Tiago. Volta para ela. Não, respondi, seco. Ela precisa cair para aprender a voar sozinha. A segunda fase veio naturalmente. Contactei o advogado de família do pai dela, um velhote de Évora chamado Manuel, que eu conhecera no funeral. Há documentos pendentes, disse ele, quando o chamei. A filha não assinou a declaração de herança. Pode haver auditoria fiscal. Eu enviei anónimos para a autoridade tributária, dicas vagas sobre irregularidades no armazém alentejano. Nada que me incriminasse, mas o suficiente para acender o fogo. Semanas depois, jornais regionais noticiavam: investigação a falência fraudulenta em Évora. O nome do pai dela surgia, e com ele, o dela como herdeira. Ela ligou de novo, histérica. És tu, não é? Estão a investigar tudo. O Ricardo me deixou, diz que não quer problemas. Eu estou sozinha, Tiago. Volta, por favor. Eu mudo, juro. Ouvi o desespero na voz dela, o mesmo que outrora me derretia. Mas agora, era combustível. Sozinha. Bem-vinda ao clube que tu me meteste. Aprende com isso, Mariana. A vida não é ultimato, é consequência. Desliguei e saí para a rua, o ar noturno de Lisboa carregado de cheiro a castanhas assadas. Caminhei até ao Terreiro do Paço, onde o arco triunfal se erguia como um monumento à resiliência portuguesa. Ali, sob as estrelas, senti o primeiro gosto verdadeiro de liberdade, amargo, mas puro. O outono chegou a Lisboa como um manto de folhas ocre, varridas pelas rajadas do Atlântico que chicoteavam a Baía de Cascais. Eu havia mudado de apartamento, para um estúdio modesto no Príncipe Real,
com janelas que davam para jardins escondidos e galerias de arte onde o modernismo se misturava ao azulejo tradicional. A mudança foi catártica, deitei fora as fotos nossas, as cartas de amor rabiscadas em guardanapos de tascas do cais do Sodré, até o perfume dela que ainda impregnava as almofadas. Agora, o espaço era meu, estantes cheias de livros de Saramago e Pessoa, uma garrafa de aguardente de medronho na prateleira, e um caderno onde anotava não raiva, mas lições. O trabalho em Sintra florescia, ganhei promoção para chefe de equipa, supervisionando a reconstrução de um convento franciscano destruído por um incêndio anos antes. Tu renasceste, Tiago, comentou o meu chefe, um lisboeta grisalho chamado Rui, durante um almoço de caldeirada no guincho. A dor faz isso, lapida o homem como o mar lapida as rochas. Ele não sabia quão literal era. A dor me lapidara, transformando o noivo dócil num arquiteto de destinos. Eu acompanhava o declínio dela através de redes sociais, perfis que ela mantinha públicos por vaidade. Fotos em Cascais davam lugar a stories solitárias no Porto, onde voltara para a irmã. O Ricardo a trocara por uma modelo de 20 e poucos, e as dívidas, agora sob escrutínio fiscal, inchavam como nuvens de tempestade. Uma noite, após uma corrida no Monsanto, recebi uma mensagem dela: encontra-me no Café Nicola amanhã. Preciso falar. Por favor. Hesitei, o suor frio da dúvida misturando-se ao da exaustão. Mas a curiosidade, ou o sadismo residual, venceu. O Nicola, no Rossio, é um ícone, mesas de mármore onde intelectuais tramavam revoluções, o ar perfumado por pastéis de nata quentes. Ela chegou atrasada, magra, os olhos encovados como os de uma santa mártir num painel de Nuno Gonçalves. Vestia um casaco poído, herança do pai, e sentou-se tremendo, apesar do sol ameno. Tiago, começou, a voz rouca como se fumasse desde a aurora. Eu sei o que fizeste. Os anónimos, as denúncias. Porquê? Eu te amava, à minha maneira. Amavas, repeti, pedindo 2 galões e um prato de tostas. Ou usavas? O ultimato foi o fim, Mariana. Tu me forçaste a ver que o amor teu era posse, não parceria. Ela baixou os olhos, lágrimas pingando na mesa como chuva fina. Eu estava desesperada. O pai. Ele apostava tudo, deixou-nos na lama. Eu pensei que tu eras forte o suficiente para nós dois. Mas errei. Agora, o fisco quer me prender por cumplicidade. A irmã me expulsou, diz que cansei a família. O Ricardo ri de mim nas costas. Ouvi, o coração endurecido como o granito das fortalezas de Óbidos. Parte de mim queria estender a mão, perdoar, reconstruir. Mas a outra parte, a que eu alimentara com noites insones, sussurrava, mais. E o que queres de mim agora? Perguntei, seco. Ajuda. Um empréstimo, só para tapar o buraco. Eu devolvo, juro pela Virgem de Fátima. Ri baixo, um som que a fez encolher. Empréstimo. Como o ultimato que me deste. Não, Mariana. Isso é o teu inferno. Aprenda a sair dele sozinha. Ela se levantou abruptamente, derrubando a chávena, o café escorrendo como sangue. Tu és cruel. Um traidor ao que fomos. Gritou, atraindo olhares dos turistas e locais. Cruel, ecoei, pagando a conta calmamente. Olha no espelho. Tu criaste isto. Ela saiu correndo, deixando um rastro de perfume barato e desespero. Eu fiquei, bebendo o resto do galão, sentindo o peso da vitória vazia. Crueldade não era o objetivo, era o subproduto. O verdadeiro golpe viria devagar, infiltrando-se na psique dela como uma umidade que rói as paredes antigas de Lisboa. Naquela semana, entrei em contacto com um psicólogo amigo, o Dr. Lopes, que atendia no Hospital de Santa Maria. Não para mim, eu estava sólido agora, correndo maratonas mentais, mas para plantar sementes. Enviei-lhe um dossiê anónimo sobre uma mulher em crise pós-ruptura, com histórico de manipulação afetiva. Incluí detalhes, o ultimato, as dívidas, o caso. Ele respondeu, profissional, casos assim precisam de terapia intensiva. Posso referenciar. Eu encaminhei o contacto para um amigo comum, na verdade, um perfil falso que criei, que, acidentalmente, o enviou a ela. Ela mordeu, marcou sessão, achando ser coincidência.
Mas eu sabia, através de um contacto no consultório, um favor velado, que as sessões a desmontavam. Ela admite a codependência, confidenciou-me o informante. Chora pelo ex, mas vê agora como usou. Enquanto isso, minha vida florescia. Comecei a namorar casualmente a Inês, a designer do Lisboa Factory. Jantares em rooftops do Sky Bar, noites de fado no Hot Club, onde o saxofone chorava blues portugueses. Ela era leve, como o vinho branco de colares, sem correntes. Mas eu contava-lhe tudo, aos poucos, a dor, a vingança, a lição. Tu és forte, dizia ela, traçando linhas no meu peito. Mas cuidado para não te perderes na raiva. Não me perco, prometia, mas duvidava. A vingança consumia, como o absinto que os poetas de Monte Martir bebiam para visões tortuosas. O clímax da fase veio numa carta dela, entregue por correio. Tiago, a terapia me abriu os olhos. Eu era tóxica, um poço de inseguranças. Perdoa-me. Podemos recomeçar como amigos. Queimei a carta no fogão a gás, as chamas dançando como demónios alegres. Amigos? Não. Ela precisava de mais, do fundo do poço para emergir transformada, ou quebrada para sempre. Liguei para o fisco, anónimo de novo, mais detalhes sobre a herdeira, contas offshore no pai. O cerco apertava. E eu, no meu estúdio iluminado por lâmpadas quentes, brindava sozinho ao espelho, à liberdade, que custa caro, mas vale tudo. O inverno de 2025 caiu sobre Portugal como um véu de geada, transformando os vinhedos do Douro em tapeçarias prateadas e as ruas de Lisboa em rios de guarda-chuvas pretos. Eu havia subido na carreira, agora liderando um projeto ambicioso, a revitalização do mercado da Ribeira, onde o Time Out transformara o caos em epicentro gastronómico. O trabalho me ancorava, com reuniões em salas cheias de aromas a bacalhau e pastéis de Belém, mas a mente vagava para ela, como um fantasma que se recusa a partir. Mariana estava destruída, pelos relatos fragmentados que colhia. A investigação fiscal culminara numa intimação, ela enfrentava processo por ocultação de bens, condenada a pagar multas que dobravam as dívidas originais. A irmã renegara publicamente numa reunião familiar em Braga, chamando-a de devoradora de fortunas. Sozinha no Porto, num quarto alugado perto da Ribeira, ela postava fotos etéreas, silhuetas contra o Douro gelado, mas os comentários sussurravam piedade, força, mana. Tu vais sair disto. Eu sentia culpa, às vezes, nas madrugadas quando o vento uivava contra as janelas do Príncipe Real, culpa por amar ainda, por baixo da armadura. Mas a vingança era o antídoto, transformava dor em poder. Planejei o próximo golpe com precisão de engenheiro, um colapso emocional orquestrado, forçando-a a confrontar o vazio que criara. Contactei um antigo colega dela, a Carla, jornalista no Público. Ouvi rumores sobre a Mariana, disse eu, num café discreto no Chiado. Dívidas, fraudes. Interessa para uma peça sobre mulheres e heranças tóxicas na crise pós-2010. Carla, com seu bloco de notas e olhos afiados como uma navalha, mordeu. Sempre. Mas preciso de fontes. Forneci, anónimo, documentos redigidos, testemunhos velados de familiares. A peça saiu numa segunda-feira chuvosa, herdeiras abandonadas, o legado envenenado das dívidas familiares em Portugal. O nome dela era central, anonimizado como M, mas os detalhes, o armazém alentejano, o ultimato ao noivo, o caso com o corretor, gritavam a identidade. O furacão foi imediato. Amigos ligaram, viste o jornal? É ela. Ela me bombardeou com chamadas, voz partida como vidro rachado. Tu fizeste isto. A minha vida acabou, Tiago. Todos me olham como ladra. Não saio de casa sem vergonha. Bem-vinda à realidade que tu me impuseste, respondi, numa chamada fria enquanto chovia no Tejo. Tu me humilhaste com ultimatos, agora, sente o peso da exposição. Ela soluçou. Eu errei, mas isto é desumano. Ajuda-me, por amor de Deus. Eu vendo tudo, começo de novo. Mas preciso de ti. Não há nós mais, disse eu, e bloqueei o número. Mas o bloqueio era ilusório, eu via tudo através de perfis secundários. Ela procurava terapia intensiva, ingressou num grupo de apoio para devedores no Porto, onde confessava pecados em círculos de cadeiras plásticas. Eu manipulei o amor por medo,
ouvi num áudio vazado por um membro simpático. Perdi o homem que me amava de verdade por ganância. Aquilo doeu, uma pontada no peito, como uma farpa de azulejo partido. Inês notou, durante um jantar no nosso novo refúgio, um piquenique no Jardim da Estrela, com queijos da Serra da Estrela e vinho do Alentejo. Estás distante, disse ela, os dedos entrelaçados nos meus. Ela ainda te assombra. Sempre um pouco, admiti, pela primeira vez vulnerável. A vingança cura, mas deixa cicatrizes. Ela beijou-me devagar. Então para. Reconstrói sem ódios. Eu estou aqui. Hesitei. Parar significava perdão, e perdão era fraqueza na cultura portuguesa de rancores longos, como as guerras coloniais que ecoam em fados melancólicos. Mas Inês era o futuro, leve, criativa, sem fantasmas. Ainda assim, o impulso final fervia. Descobri que ela planejava um suicídio assistido emocional, uma carta de despedida circulando em grupos online, pedindo perdão público. Eu não aguento mais a vergonha, escrevera. Aquilo me parou. Vingança tem limites, ultrapassá-los faria de mim o monstro que ela pintara. Dirigi ao porto numa madrugada de nevoeiro, o Alfa Romeo alugado cortando a um como uma lâmina. Cheguei à ribeira ao amanhecer, o Douro lambendo as pedras como um amante relutante. Bati à porta do quarto dela, um tugúrio acima de uma tasca de francesinha. Ela abriu, espectral, cabelos desgrenhados, olhos inchados. Tiago, murmurou, incrédula. Eu vim acabar isto, disse, entrando sem convite. O quarto cheirava a mofo e desespero, garrafas vazias de vinho do Porto no chão. Ela caiu de joelhos, chorando. Mata-me, então. Acaba o que começaste. Sacudi a cabeça, ajoelhando-me ao lado dela. Não. Eu vim para te salvar de ti mesma. A vingança foi o meu veneno, mas tu és a cura. Admite, o ultimato foi o erro maior. Ela assentiu, soluçando. Sim. Eu era um poço. Perdoa-me. Não perdoei, não ainda. Mas abracei-a, sentindo o tremor do seu corpo contra o meu. Levanta-te. Vamos ao banco juntos. Negociamos. Mas sem mais mentiras. Naquele abraço, sob o teto rachado do Porto, a vingança morreu. Não com glória, mas com humanidade crua, o que nos define como portugueses, resilientes, falíveis, capazes de renascer das cinzas. A reconciliação não foi um conto de fadas, foi uma marcha árdua pelas ruas empedradas do Porto, onde cada passo ecoava com ecos de desconfiança. Deixamos o quarto lúgubre e caminhamos até à foz, onde o Atlântico batia furioso contra os molhos, espelhando o tumulto dentro de nós. O ar salgado limpava a alma, e ali, sentados num banco virado para o horizonte, desfiámos anos de teias. Eu menti sobre o Ricardo, confessou ela, a voz baixa contra o rugido das ondas. Não era caso, era tentação. Ele prometia salvação financeira, mas eu sabia que era ilusão. O medo me cegou. Eu assenti, atirando pedrinhas para a água. E eu? Minha vingança foi cega também. Pensei que te destruir me libertaria, mas só me acorrentava mais. Conversámos horas, o sol subindo como um juiz imparcial. Decidimos, ela declararia tudo ao fisco, aceitaria penas reduzidas por cooperação, eu a apoiaria emocionalmente, não financeiramente, limites claros, como as fronteiras do mapa de Portugal. Voltámos a Lisboa juntos, num comboio lotado de pendulares, mãos unidas mas não entrelaçadas, um pacto frágil. De volta à rotina, o inferno continuou. O julgamento dela em Évora foi um circo, jornalistas do Diário de Notícias farejando escândalo, familiares distantes murmurando julgamentos. Ela testemunhou, voz firme apesar das lágrimas, admitindo cumplicidade na fraude do pai. Eu herdei não só dívidas, mas mentiras, disse ao juiz, um homem severo de bigode grisalho. A sentença, 2 anos de suspensão condicional, multa parcelada, e terapia obrigatória. Eu estive lá, na galeria lotada, sentindo o peso dos olhares. Após, no café da praça, brindámos com cafés curtos. Sobrevivi, disse ela, um sorriso tímido rompendo como sol após tormenta. Nós sobrevivemos, corrigi. Mas o nós era tênue. Inês, a luz do meu renascimento, merecia honestidade.
Liguei-lhe da marginal, voz embargada pelo vento. Eu a ajudei. Não voltei, mas... sinto por ela. Silêncio. Depois, tu és bom demais para rancores, Tiago. Mas escolhe, o passado ou o futuro. Escolhi o futuro, mas com um pé no passado. Mariana e eu nos víamos esporadicamente, cafés no A Brasileira, passeios pelo jardim botânico, onde orquídeas exóticas sussurravam segredos. Ela trabalhava agora num call center de apoio a devedores, ironicamente, usando sua dor para guiar outros. Eu ajudo mulheres como eu era, contava, olhos brilhando com propósito novo. Mas a psicologia da ferida é traiçoeira. Noites em que eu acordava suando, revivendo o ultimato, ela, com pesadelos de prisão. O Ricardo reapareceu, num golpe baixo, mensagens manipuladoras, prometendo ajuda em troca de favores. Ela mostrou-me, tremendo. Diz-lhe para ir para o inferno. Eu o fiz, pessoalmente. Marquei encontro num bar de Cascais, o mar negro à noite como pano de fundo. Fica longe dela, avisei, voz baixa mas aço. Ou exponho as tuas próprias sujeiras, os imóveis fantasmas que vendes a imigrantes. Ele riu, mas recuou, um tubarão ferido. A vitória foi pequena, mas selou minha redenção, vingança não mais, mas proteção. A primavera trouxe florescimento. Inês e eu aprofundámos, viagens a Sintra, piqueniques em Ericeira, onde surfávamos ondas que limpavam a alma. Mariana encontrou um namorado estável, um professor de História do Porto, calmo como o Douro em calmaria. Ele me entende sem julgar, confidenciou numa carta. Eu respondi, mereces isso. Nós merecemos paz. Mas o clímax veio inesperado, uma gravidez dela, anunciada num jantar improvisado no nosso antigo apartamento de Alfama, agora meu de novo. É dele, esclareceu, vendo meu pânico. Mas... e se for um ciclo novo? Posso ser melhor. Segurei sua mão, lágrimas nos olhos. Serás. A dor nos forjou. Naquele momento, o drama se resolveu, não em explosão, mas em quietude. A vingança, outrora chama devoradora, tornara-se cinza fértil, nutrindo crescimento. Em Portugal, terra de saudades e renascimentos, escolhi não só a mim, mas aos outros, perdoando para ser livre. O verão de 2026 despontou radiante, banhando as praias de Troia em ouro líquido e enchendo os mercados de Lisboa com o burburinho de vidas recomeçadas. Mariana deu à luz uma menina, batizada de Joana, em honra ao avô redimido pela memória. Eu fui padrinho, um papel que carregava com honra solene, segurando o bebê minúsculo enquanto o padre aspergia a água benta na sé do Porto. Seus olhinhos, castanhos como os da mãe, piscavam curiosos, inocentes de pecados passados. Tu salvaste-me, Tiago, sussurrou ela após a cerimónia, no claustro sombreado, enquanto o choro distante de pombos ecoava. Não com dinheiro, mas com verdade. O ultimato foi meu abismo, tua escolha, minha escada. Sorri, beijando a testa da criança. Nós nos salvamos mutuamente. A dor ensina, mas o amor cura. De volta a Lisboa, minha vida com Inês florescia como as buganvílias nas varandas do bairro Alto. Casámo-nos num civil discreto no Cartacho, com vinho tinto e fado leve, amigos brindando à resiliência. Às escolhas que nos definem, propus, copo erguido ao céu estrelado. Mariana visitava, trazendo Joana para brincar no meu estúdio, agora cheio de brinquedos e livros ilustrados. Víamos nela o futuro, uma Portugal sem correntes de dívidas ou rancores. Ela pagava as multas devagar, trabalhando como consultora freelance para famílias endividadas, transformando trauma em ferramenta. Eu escrevo um livro, confidenciou uma tarde, enquanto Joana dormia no tapete. Sobre ultimatos emocionais. Para alertar mulheres. Apoio-te, disse, orgulhoso. O Ricardo sumira, engolido por seus próprios demónios, uma investigação por lavagem que o mandara para a Espanha, fugitivo. Mas a psicologia profunda da nossa história persistia em camadas sutis. Eu tinha terapias minhas, com o Dr. Lopes, desenterrando raízes, um pai ausente, engenheiro como eu, que priorizara a carreira sobre família, deixando-me com medo de sacrifícios. Escolher-te foi rebelar, concluiu ele. Mas perdoar foi crescer. Mariana ecoava, eu via no amor uma âncora, não asas. Agora, voo.
O fim, ou o meio, pois a vida é ciclo, veio numa reunião familiar em Évora, onde o armazém falido fora leiloado. Comprámo-o eu e ela, em sociedade platónica, transformando-o em adega cooperativa para vinheteiros alentejanos. O dia da abertura, sol ardente, barris de tinto ribeirinho, fado ao vivo com viola rouca. Ao legado redimido, brindamos, copos tilintando como sinos de esperança. Enquanto o sol se punha sobre as planícies douradas, abracei-a, irmão na alma. Escolhi-me, mas ganhei-te de volta, melhorada. Ela sorriu, lágrimas brilhando. E eu escolhi a verdade. Obrigada pelo ultimato que me deste, vida ou morte. Escolhi viver. Naquela noite, de volta a Lisboa com Inês, fizemos amor sob lençóis leves, o Tejo murmurando lá embaixo. A vingança fora drama, dor, mas no fim, catarse, prova de que, no coração gaiola de Portugal, o espírito humano, ferido, sempre se ergue, mais forte, mais sábio. E assim, escolhi a mim mesmo, não uma vez, mas eternamente, no amor, na dor, na liberdade dura e bela.